Abril. Esse mês é louco no Brasil. Olá, você! Estamos aqui num novo episódio no estúdio com o Gil Pereira. Seja bem-vindo, já vou te convidando aí para te inscrever, né? Pra gente ter mais força aí no canal, pra gente poder crescer e a gente poder contar bastante história. Bom, vou começar falando do mês de abril, né? Abril começou, né? A gente está no mês de abril, no dia que eu estou gravando esse episódio, né? E abril é um mês bem complicado no Brasil, né? A gente tem aquele mito de que agosto é um mês complicado no Brasil, mas abril é um mês complicado. Por quê? Primeiro, né, diz a lenda que fomos descobertos em abril, né? Dia 22 de abril de 1500, Portugal toma posse, na realidade, né? Invade, mata, aniquila, né? E toma posse aqui deste país que se chamava Pindorama, né? Um país, uma nação tupi, né? Tupinambá, Tupiniquim, Carijó, os povos originários do Xingu, do norte, enfim, né? Os povos dos sambaquis, enfim, né? Tamoios, toda essa gente que morava aqui foi descoberta. Não, como é que foi descoberto, né? Já estava aqui, já tinha gente, né? Foi descoberto lá pelos europeus, que vieram aqui trucidar, matar e obter riquezas. Pois bem, então aí já começa a nossa treta com o mês de abril. Quando a gente vai pensar um pouquinho mais lá na frente, né? 1789, aí temos a Inconfidência Mineira. O que foi? Batalha de Tiradentes. O que foi a Inconfidência Mineira, na realidade? Portugal, principalmente por causa do Marquês de Pombal, né? Impõe uma série de impostos à colônia aqui brasileira, principalmente a região de Minas Gerais, que era onde se produzia muito ouro, né? Diamantes e afins, né? E aí tem dois impostos que matam a galera. Um é o quinto, né? O famoso quinto dos infernos, né? Que tu tinha que dar 20% da produção para a coroa, né? E não podia circular ouro que não fosse fundido, justamente que é para a coroa controlar. E depois, quando a colônia, né, lá em Minas Gerais já não consegue produzir tanto ouro, vem a derrama, ou seja, existia uma cota para produzir, né, para se produzir de riqueza, e se a pessoa lá, o dono da mina não conseguisse produzir, os bens dele eram expropriados pelo governo. E aí isso criou uma revolta, né, e que descambou na Inconfidência Mineira. Posteriormente lá, o Tiradentes é executado, né? Virou o bode expiatório de tudo. E aí, né, quem mandou matar foi a Dona Maria, a louca, né, mãe do Dom João VI, a qual eu tive, não sei se o prazer ou sei lá o que, né, de ir no seu túmulo lá em Portugal. Pois bem, então aí vem um pouco da nossa história com abril, né? Mas qual é o abril louco? O abril louco mesmo foi há 60 anos atrás, né? Esse ano, eu diria que se descomemorou, né? Assim como lá na Alice tinha o aniversário e o desaniversário, né? Então não é um aniversário, é um desaniversário do golpe de 64, né? Em 1964, eu já contei essa história, né? Pelo menos duas vezes aqui, né? Uma quando eu falei do nosso trio Parada Dura aqui, de gaúchos que foram presidentes da ditadura, né? E o outro do Simonal, né? Então nessas duas histórias aí eu já resumi um pouquinho da história da ditadura. Mas para quem não assistiu, vai lá assistir aqui, sei lá, né? Mas eu vou dar uma resumida, né? O que acontecia? O Jânio Quadros ganhou as eleições para ser presidente e o Jango, né? O João Goulart, gaúcho de São Borja, né? Ele ganha como vice-presidente. As eleições eram separadas para presidente e vice. Pois bem, diz a lenda até hoje em algumas biografias que a renúncia do Jânio foi meio que uma maracutaia, foi montado justamente por quê? Porque o Jango estava visitando países comunistas, China e União Soviética. E aí o Jânio pede a renúncia, o Jango vem para o Brasil e é impedido de assumir, e aí ele vem para Porto Alegre e surge o movimento da legalidade, encabeçada pelo Brizola, né? O gaúcho Brizola, que era cunhado do Jango, né? Lá do lado do Palácio Piratini, entre o Palácio Piratini e a Catedral Metropolitana, para quem vem conhecer Porto Alegre, ou para quem é de Porto Alegre e não sabe, tem uma estátua do Brizola.
tem uma gurizada nova aí, pós anos 2000, que não sabe quem foi o Brizola. Então o Brizola foi um político brasileiro que inclusive foi o cara que liderou a legalidade para que o Jango voltasse e pudesse assumir a presidência. Ele só conseguiu voltar à presidência com um arranjo que era, ele poderia assumir, mas um sistema parlamentarista, né? E aí o primeiro-ministro ficou sendo o Tancredo Neves, que futuramente foi eleito presidente e que não assumiu porque acabou falecendo antes de assumir a presidência na abertura ali pós-ditadura. Tá? Pois bem, o Jango chega, assume, mas ele cria uma série de incômodos com as elites, né? Principalmente num discurso que ele faz no dia 13 de março de 1964, em que ele começa a falar de implementação de programas de reforma agrária e de nacionalização das petrolíficas e petroleiras aqui no Brasil, e isso mexe muito com a elite, né? E que também vai mexer com a imprensa. O Jango não era propriamente uma pessoa benquista dentro do meio político, diz que ele era uma pessoa muito legal, né? Pessoalmente ele era muito benquisto como uma pessoa, mas como político não. Diz que ele fazia um pouco parte daquela classe meio maracutaia que a gente conhece até hoje, de muita troca, de muito conchavo, de muita politicagem por baixo da política. Pois bem, com isso, os militares começam a esquematizar um golpe, né? E um golpe até que não foi bem esquematizado. Quem encabeça isso é o general Olímpio Mourão Filho, em Minas Gerais, né? E que toma meio que precipitadamente à frente do golpe e sai de Juiz de Fora em direção ao Rio de Janeiro para tomar o Rio de Janeiro e para começar esse golpe que descambaria na ditadura militar. Pois bem, o Minas Gerais é talvez o estado que mais fomentou o processo do golpe. Primeiro pelos quartéis, primeiro pelo general Mourão, pelo general Guedes e pelo governador na época, que também tinha intenções de lá na frente ser presidente. Por que também houve esse apoio? Porque dentro dos planos do Jango estaria uma nova Constituição e uma reforma na Constituição que permitiria a ele se reeleger. Então também a classe política não queria que o Jango ficasse mais tempo. Então também teve um apoio da classe política e os partidos de esquerda ficaram meio inertes nisso tudo, não tomaram nenhuma frente. O próprio Prestes, né, que era o presidente do Partido Comunista, não teve nenhum movimento maior com seus partidários para conter essa revolução, esse golpe, né? E a imprensa, por incrível que pareça, também deu um grande apoio, especialmente ali jornais de Minas Gerais e até de São Paulo, como o estado de São Paulo. O povo, uma parte do povo, pessoal de bem, né, foi para as ruas naquela marcha, que foi a Tradição, Família e Propriedade, né, que levou 200 mil pessoas a uma marcha em apoio, né, ao conservadorismo e contra os comunistas. Os comunistas vinham aí de novo. E quem foi que implementou de novo todo esse plano de comunismo? Foi o general Mourão, que foi o mesmo cara que criou o plano Cohen lá nos anos 37, quando a gente vai ter lá o Estado Novo com o Getúlio Vargas, né? Então ele já tinha feito esse tipo de articulação e fez de novo e deu certo. Pois bem, no dia 31 de março, as tropas começam a se deslocar para o Rio de Janeiro. Dia 1º de abril, né, dia dos bobos, a gente tem implementado aí um golpe militar no Brasil. O Jango estava no Rio de Janeiro, o Jango estava em Brasília e vem para o Rio Grande do Sul com a expectativa de uma nova legalidade. O Brizola não consegue articular os militares daqui, e, enfim, o Jango abre a vacância, né, na presidência e foge para o Uruguai, onde fica exilado e acaba morrendo. Né? Pois bem, o que isso tem a ver a mais com o nosso Brasil e nosso Abril? Né? Então eu já estou te mostrando 3 casos, né, em que o Abril foi muito decisivo para a nossa história. Mas esse último Abril, que agora completou esses 60 anos, né, foi muito marcante. Principalmente por quê? Porque depois do golpe, né, a gente vem a ditadura. Né? E eu já te falei aí dos 3 gaúchos que foram presidentes, um na sequência do outro, né, 3 generais, sendo que a gente tem ali o Costa e Silva, o cara que implementa
o AI-5, né? Em 1968, 13 de dezembro de 1968, ele implementa o AI-5 que acaba tirando, né, os direitos civis das pessoas de se proclamarem, né? Acaba dando, né, jogando uma pá de cal na democracia. Beleza. Aonde que isso vai descambar? Vai descambar que abril realmente é um mês complicado. Assista no próximo episódio.